a besta e a sua imagem. Qual é a diferença da besta para a imagem da besta? A diferença da besta é que ela iniciou primeiro a sua obra assassina. Ela começou no ano 538 e a sua supremacia de assassinato dominando o Estado se estendeu até o ano de 1798. 1260 anos da supremacia da besta. E a imagem da besta? A imagem da besta começou em 2003, assentada na cadeira da ONU. E o que é uma imagem da besta? A imagem da besta é, novamente, a religião no Estado. E o que é a ONU? ONU é o Estado, é a Organização das Nações Unidas. É o Estado, ou seja, o Poder Civil, ou seja, o Ministério Público Federal de todos os países. É a ONU. A imagem da besta começou em 2003, quando a igreja assentou na ONU. E quando foi? E qual foi a igreja que assentou na ONU em 2003? Foi a igreja adventista do sétimo dia. Assentou na ONU. Mas ao mando de quem? Ao mando da besta. E como foi que ela recebeu esse mando, essa autoridade para assentar na ONU, a Igreja Adventista, no ano 2003? Ela recebeu do Concílio Vaticano II, no ano 1965. E qual foi o documento que a Igreja Adventista recebeu do Concílio Vaticano II em 1965 para a Igreja Adventista assentar na ONU no ano 2003? Foi o documento Dignidade Humana. E o que se trata esse documento de dignidade humana? Trata-se da falsa liberdade religiosa. Trata-se do Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa da Igreja Católica, a qual a Igreja Adventista o recebeu para assentar na ONU no ano 2003, com o Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. A imagem da besta começou em 2003. Protestantismo apostatado na cadeira da ONU. Igreja e Estado. A ONU representando todo o Estado, de todo o Poder Civil, de todo o Ministério Público, de todos os países. O que foi a besta? Ela foi a Igreja Católica no Estado.
O que ela fez para matar mais de 100 milhões de protestantes. Ela colocou as leis no Poder Civil, as leis no Ministério Público Federal, as leis nas legislações de todos os países do mundo. E qual foi essas leis que ela colocou no Poder Civil para matar os protestantes? Leis que era proibido falar contra a Igreja Católica. E o que a imagem da besta fez de 2003 na cadeira da ONU, colocando em todos os poderes legislativos de todos os países a mesma coisa da besta. Leis proibindo falar contra as religiões. Por quê? Porque a imagem da besta não é uma só religião controlando o Estado, mas o profeta João profetizou que seria como está sendo as 3 religiões mundiais. E quais são elas? O profeta João disse que é o dragão, a primeira, que é o espiritismo. Depois ele disse que é a besta, que é o catolicismo. E depois ele disse que é o falso profeta, que é o protestantismo apostatado na cadeira da ONU. E qual é a igreja que está na cadeira da ONU? Só tem uma. A igreja adventista do sétimo dia está na ONU. E como já falei, ao mando da besta, ao mando da Igreja Católica, do Concílio Vaticano II, que ela recebeu o documento do Concílio Vaticano II no ano 1965, o documento de dignidade humana, que se trata da falsa liberdade religiosa que a igreja, assentada na ONU, está promovendo, e colocou as leis em todos os países, leis proibindo de pregar a palavra, de Deus, porque a pregação do Evangelho tem que ser desmascarado o espiritismo. E o que é o espiritismo? Sistema de Satanás. O que significa as religiões de matrizes africanas? Religiões de Satanás. O que significa orixás? Significa o próprio Satanás. E nas leis que a imagem da besta assentada na ONU, desde o ano 2003, colocou no estado, dizendo que agora é crime de intolerância religiosa. Quem falar contra o espiritismo ou
quem fala contra a idolatria da Igreja Católica, ou declarar a verdade, e aquele homem do Vaticano é a besta, ou falar a verdade, que o domingo é o sinal da besta. Nas leis que a Igreja sentada na ONU colocou no Brasil e em todos os países do mundo, é crime de intolerância religiosa. E o que essas leis fazem com aqueles que são acusados de intolerância religiosa? Essas leis multa o acusado e prende cadeia de 3 a 5 anos de detenção para quem desobedecer a imagem da besta, que é a Igreja sentada na cadeira da ONU com as suas leis no Estado, leis de perseguição, dizendo que é liberdade religiosa. Os 3 sistemas mundiais religioso, o espiritismo, o catolicismo e o protestantismo apostatado, dominando o Estado, é a imagem do catolicismo da Idade Média, que matou mais de 100 milhões de protestantes, ou seja, matou mais de 100 milhões dos servos de Deus, os santos do Altíssimo. Não podia falar contra a Igreja Católica, que era crime de morte. Tinha que ir para a fogueira. E agora? Não está do mesmo jeito? Não é crime falar contra o espiritismo? Não é crime falar contra o catolicismo? Ou falar contra o protestantismo apostatado? Não é crime de cadeia? É. Estamos ou não estamos numa imagem do catolicismo da Idade Média? Estamos. A imagem da besta nos Estados Unidos da América do Norte foi formada. É a falsa liberdade religiosa que todos os países do mundo estão promovendo. Não é liberdade o que eles estão promovendo, é a perseguição, é a imagem, uma cópia da besta da Idade Média. Assim como a Igreja Católica, assentada no Estado, dominando o Estado, na Idade Média, matou o povo de Deus do ano 538 até o ano de 1798. Assim, a Igreja assentada na ONU, promovendo a perseguição, dizendo que é liberdade religiosa, matará através do Estado. Agora, nos últimos dias, já está aprendendo quando as pessoas no Brasil e em todos os países estão sendo presas, acusadas de intolerância religiosa, é pelo o sistema da imagem da besta que está aprendendo. Quando uma
pessoa é presa por avisar o seu próximo que é errado, aquele seu próximo ser gay, e a pessoa é presa por ter avisado o seu próximo, para o seu próximo sair da vida de abominação, de ser gay, porque ele sendo gay, ela sendo lésbica, vai para o fogo do enxofre. A pessoa tem amor a esse próximo e avisa, mas o Estado prende, preso essa pessoa pelo sistema da imagem da besta. A igreja assentada na ONU que fez essas leis dizendo que é dignidade humana, que se trata da falsa liberdade religiosa. É a perseguição com o nome de liberdade religiosa. Na Idade Média, como foi que a besta, ou como ela acusava o povo de Deus para o mundo, olhar para o povo de Deus como pessoas maus, acusava de hereges, acusava de hereges. A besta acusava o povo de Deus de hereges. Como agora a imagem da besta, que é o espiritismo, catolicismo, o protestantismo apostatado no Estado, na cadeira da ONU, no Poder Civil, no Ministério Público Federal de todos os países, está acusando as pessoas, para as pessoas serem multadas e presas. Você sabe me responder? Está acusando os de intolerante religioso e de racismo religioso. Toda prisão que você vê na TV, vê na internet, alguém sendo preso, acusado de intolerância religiosa, é a imagem da besta que está prendendo. É o sistema diabólico dos três espíritos imundos, que é o espiritismo, catolicismo e o protestantismo apostatado, controlando o Estado, que está prendendo as pessoas com suas leis infernais de perseguição no Estado, dizendo que é liberdade religiosa. A profecia está se cumprindo. Estamos na supremacia papal 2. E como é a supremacia papal 2? É uma perseguição tríplice. O espiritismo, catolicismo e protestantismo apostatado são as religiões mundiais oficial do Estado ou do poder civil. Assim como do ano 538 até o ano de 1798, o Estado, ou seja, os países, tinham uma religião oficial. Assim também, desde 2003, quando a Igreja Adventista sentou na ONU, ao mando da Igreja Católica e ao mando dos diabólicos jesuítas do Espiritismo. Então, desde 2003,
o Estado se tornou, as religiões oficiais do Estado se tornaram espiritismo, catolicismo e protestantismo apostatado, assentado na cadeira da ONU, promovendo a falsa liberdade religiosa, a qual é a perseguição à imagem da besta do catolicismo. O profeta João, ele vê as almas decapitadas nos últimos dias. Apocalipse capítulo 20 e o verso 4. Porque elas não adoraram a besta e nem a sua imagem. Ele viu as almas que foram degoladas pelo sistema diabólico, espiritismo, catolicismo e protestantismo apostatado, assentado na ONU, o poderes legislativo de todos os países, matando o povo de Deus. Ele viu as 3 religiões oficiais do Estado, do Brasil. As 3 religiões do Brasil é o espiritismo, é o catolicismo e o protestantismo apostatado, controlando o poder civil. Essas leis que estão prendendo as pessoas no Brasil, acusando as pessoas de intolerância religiosa, é as leis da imagem da besta. Uma falta da supremacia papal. Agora é uma perseguição tríplice. 3 espíritos imundos. Apocalipse capítulo 16, verso 13 e verso 14. Quando o profeta João, ele vê sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhante a raios, porque são espíritos de demônios que vão ao encontro dos reis da terra para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Já os 3 espíritos imundos já foram aos reis da terra, já foram ao Estado, já foram aos legisladores. É por isso que a perseguição começou. A imagem da besta. E o que o povo de Deus tem que fazer? Manter firme, dando o aviso para os 8 bilhões de pessoas, avisando que o espiritismo é do diabo, avisando que o catolicismo é a besta, avisando que o protestantismo, assentado na cadeira da ONU, é a imagem da besta, a principal igreja. A igreja adventista na ONU é a imagem da besta. E o dever de todos que amam a Deus, sair das igrejas, todos sair dos templos, assim como o remanescente do tempo de Jesus, quando ele esteve encarnado, saiu dos templos. Agora também Cristo incorporado está chamando o seu povo a sair dos templos. Sai dos templos, sai das igrejas, povo meu. Porque se ficar dentro das igrejas, povo meu, vai receber as 7 últimas pragas. Sai das igrejas. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. As igrejas estão sendo moradas de demônios. Você não pode agradar a Cristo se estiver dentro das igrejas. Então,
para finalizar esta pregação desta manhã, você ouviu nesta manhã a diferença da besta e a sua imagem. Você viu quem é a besta e qual é a imagem da besta. E agora, para finalizar, é necessário desmascarar para você qual é o sinal da besta. Para que você entenda qual é o sinal da besta, convido a você a olhar a este cartaz aqui, para você saiba qual é o sinal da besta e saiba qual é o sinal de Deus. Neste cartaz aqui, esses 10 mandamentos acima, está os 10 mandamentos escritos na Bíblia. E nesses 10 mandamentos escritos na Bíblia, está o 4º mandamento que ordena, lembra-te do dia do sábado para o santificar. E desses 10 mandamentos de baixo, não é o da Bíblia. Esses 10 mandamentos de baixo é do sistema da besta ou do catolicismo. O catolicismo, ou seja, o líder da Igreja Católica tentou mudar a lei de Deus. Ele colocou, tentou mudar, mandando as pessoas guardar domingos e festa. Então agora você está vendo a diferença. Deus manda guardar o sábado. O sistema católico, qual é o sistema da besta, manda guardar o domingo. Então, o domingo é o sinal que o líder da Igreja Católica é a besta. O domingo é o sinal da besta. E o sábado é o sinal que aquele que fez os céus e a terra é Deus. O sábado, sinal de Deus. O domingo, sinal da besta. O mundo todo vai se dividir agora em 2 grandes classes. Os adoradores de Deus guardando o santo sábado e os adoradores da besta, da sua imagem, promovendo a perseguição, dizendo que a liberdade é religiosa, guardando o domingo, o qual é o sinal da besta. Essa é a batalha do Armagedon, aonde os 3 espíritos imundos, que é o espiritismo, o catolicismo e o protestantismo, apostatado na ONU, guerrearão contra o povo de Deus, o lugar chamado Armagedon, o qual significa espiritualmente a batalha dos últimos dias. Então Cristo incorporou em seu servo, em Elias Joanã, para esta batalha, porque está escrito que a besta, com os reis da terra, que representando os 10 blocos do mundo, que representa os 10 reis, guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vencerá, porque é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo, Ele incorporado no primogênito da linhagem de Dan, em Elias Joanã, vencerá esta batalha contra a besta e a sua imagem. O mundo todo será divertido, porque a imagem da besta começou em 2003, quando a igreja aceitou na ONU para promover a agenda do Vaticano II, a agenda da falsa liberdade religiosa. E o mundo todo também vai ser divertido, que é os Estados Unidos,
está promovendo essa mesma agenda, a nova comissão da perseguição dos Estados Unidos, que ele diz, a nova comissão de Donald Trump. A nova comissão dos Estados Unidos é a mesma agenda da ONU, da falsa liberdade religiosa que a Igreja Adventista recebeu da Igreja Católica, do Concílio Vaticano II, no ano 1965. A besta e a sua imagem, a última batalha contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vencerá. Louvado seja Deus, e Deus seja louvado. Milhares de pessoas vão sair dessas igrejas e vão se unir com este ministério, aceitarão o ministério de Deus, se unirão com Cristo incorporado em seu servo, em Elias Joanã, sairão dos templos que são Babilônia, que são todos, e se unirão com os remanescentes, com o ministério quarto anjo, e junto com o Cordeiro, darão o alto clamor na mensagem do terceiro anjo. O movimento quarto anjo é o movimento adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas. O movimento quarto anjo do Apocalipse capítulo 18 é o próprio Cristo incorporado em seu servo, em Elias Joanã. Então, o movimento adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas, terá nome, porque vencerá a besta e a sua imagem. A batalha, a vitória da batalha é do Cordeiro. A besta está profetizada que ela perderá o combate. Não vai conseguir, mesmo com essas leis no poder civil, não vai conseguir proibir nós de pregar, ainda que nos prenda, ainda que nos mate por esse tribunal diabólico chamado Fórum Regional de Liberdade Religiosa. Quando eles matarem um, Deus suscitará entre o povo de Deus mais 100 que darão o alto clamor da mensagem do terceiro anjo. Nós não calaremos, como está na profecia. A mensagem do terceiro anjo não será silenciada. Em viva voz, como vocês estão vendo, Deus fará uma obra. Cristo incorporado chamará os 144 mil discípulos para os 144 mil discípulos dá o alto clamor em toda a extensão da terra e chamar a grande multidão de todas as nações, de tribos e língua para se converter ao Senhor. Esta obra já está profetizada. As leis da imagem da besta, da Igreja Adventista sentada na ONU, que ela recebeu do Concílio Vaticano II, não vai calar os verdadeiros adventistas fora dos templos. Nós, os verdadeiros adventistas fora dos templos adventistas, não vamos se calar pelas leis de perseguição que está perseguindo, multando e prendendo aqueles que dão a pregação da palavra, acusando Jesus de intolerante religioso. Não vamos calar, porque a vitória é do Cordeiro, e o Cordeiro incorporou no dia 10 de junho de 2025 em seu servo, em Elias Joanã. E aqui o Cordeiro, Cristo incorporado, está cumprindo a sua missão de derrotar a besta
e a sua imagem. Está mordendo os talões do cavalo, da besta, da sua imagem, do espiritismo. Está mordendo e fazendo com que caia por detrás os enganos de Satanás, porque Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. A tua salvação espera o Senhor. Assim diz a profecia. Cristo incorporado, desmascarando a besta e a sua imagem. É por isso que o profeta Moisés disse: Dan, leãozinho, saltará de Bazã. A vitória do Cordeiro, Cristo incorporado, e seu servo em Elias Joanã, como também os 144 mil que Cristo incorporado em Elias Joanã chamará um a dedo para ser seus discípulos. Então, que Deus nos abençoe como está abençoando, e a mensagem continuará e não nos intimidará a perseguição da imagem da besta, perseguindo, dizendo que é liberdade religiosa. A vitória é do povo de Deus, do Cordeiro e dos seus eleitos. Amém e amém.